Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continuamente esteja em vossos corações. Hoje, quinta-feira, estamos aqui no nosso Ceará, na belíssima cidade de Fortaleza, abençoada por Deus, banhada pelo sol e protegida ao mesmo tempo pelo sol da justiça. Venho aqui trazer até o meu amigo e ao meu irmão, a minha irmã, a todos vocês, uma palavra que exalta o nome soberano de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador nosso, Senhor de nossas vidas, aquele que Moisés escreve no Pentateuco, já no início, dizendo que ele é uma promessa de Deus, depois da queda do homem. Gênesis 3:15, o descendente da mulher que irá pisar, esmagar a cabeça da serpente, o diabo. Em Êxodo é o Cordeiro Pascual, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que será, como foi, sacrificado por todos nós, para nos dar a vida, para nos remir de toda a iniquidade, de todo o pecado, para nos reconciliar com Deus o Pai. Levítico é o nosso legislador, que chega dizendo: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Em Números, Moisés conta a história do deserto, onde ele se apresenta como aquele que envia uma nuvem de dia que protege o povo de Israel do calor e dos raios solares. Os raios e o calor e os efeitos, além da necessidade do corpo humano. De dia, ele é essa nuvem. À noite, ele é uma coluna de fogo. Uma coluna de fogo que ilumina o caminho de Israel na escuridão do deserto e que também aquece e que traz um clima agradável ao povo para poder dormir e no outro dia acordar glorificando a Deus que os tirara do Egito, do cativeiro, da fornalha de fogo da provação, e que agora está conduzindo aquele povo, mesmo pelo deserto, mas o objetivo é colocar eles em uma boa terra que mana leite e mel. E esse Jesus, ele é essa pessoa que durante a história bíblica, em todos os livros sagrados, que essa biblioteca, a Bíblia Sagrada contém, ele se apresenta. E ele é apresentado pelo Pai, através dos escritores sagrados, dos profetas, que se dispuseram a ouvir a voz de Deus pelo seu Espírito Santo e revelar Jesus aos seus contemporâneos, sabendo eles também que aquela palavra inspirada alcançaria as gerações futuras como nos alcançou. São muitos os livros sagrados e não poderíamos aqui em poucos minutos, não teríamos condições de falar em cada livro e apresentar Jesus. Mas eu quero dizer que esse Jesus é o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Este Jesus é o maravilhoso homem de 4 faces. Esse Jesus é quem leva Ezequiel a profetizar em meio ao vale dos ossos sequíssimos,
de Ezequiel 37, dizendo: ouvi, ossos secos, a voz do Senhor. E os ossos então se transformam em homens, e homens se levantam e marcham pela face do vale, e marcham não somente homens na simplicidade, mas guerreiros fardados e armados, trazendo um sentido espiritual, que quando Deus chega com a sua palavra, através da igreja, e profetiza sobre o Brasil, e profetiza sobre Israel, e profetiza sobre uma vida, sobre uma família, o milagre de Deus acontece. E aquele que está como no vale dos ossos sequíssimos, mortos, né? Sem carne, sem vida, sem nada, pode ser recomposto, pode ser restaurado pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o próprio Jesus. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1. Jesus é aquele que foi e se apresentou a Israel desde o batismo nas águas do Jordão até o Calvário. Se apresentou ao povo de Israel de um modo geral, e todos contemplaram os seus feitos, as suas maravilhas, ouviram os seus conselhos, os seus ensinamentos, foram objetos da cura divina, foram foco, foram pessoas atingidas, alcançadas pelo milagre do Pai, na pessoa do Filho Jesus. Cegos foram curados, coxos, aleijados e mancos foram restaurados, andavam, pulavam, uma vida normal e com muita alegria. Leprosos foram purificados e até mortos ressuscitados. Jesus Cristo perdoou os pecados. Jesus Cristo mostrou aos homens da sua época que era possível encontrar o perdão de Deus a partir do momento que o homem cresce em Deus e se arrependesse, reconhecendo os seus pecados e invocasse o nome do Senhor. Esse homem era perdoado, essa mulher era perdoada, era salva, porque a palavra de Deus está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, diz Paulo em Romanos capítulo 10. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E lá no versículo 13 do capítulo 10 ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus, será salvo. Então, nesse momento, vamos nos voltar para o autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus capítulo 12. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, e para as guerras, as divergências, porque no versículo 14 do capítulo 12, vai dizer: segui aos hebreus, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, se guardar de todas as corrupções da mente, das mãos, dos pés, todas as corrupções sexuais, financeiras, econômicas, toda contenda, intriga, o que você pensar de ruim. Nós devemos nos santificar, nos separar destas coisas, pedindo a Deus ajuda, pedindo a Deus fortaleza, pedindo ao Espírito Santo que Ele nos guarde, que Ele guarde a nossa mente, que Ele guarde o nosso coração, que Ele encha as nossas mentes, inunde o nosso ser
com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, para que a gente possa estar tão cheio que não tem espaço para toda a carnalidade, todo o sentimento ruim, mal, as obras da carne. Quando Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, ele vai dizer a partir do versículo 16, ele vai falar acerca das obras da carne, mas que sejamos cheios do Espírito Santo, e o fruto do Espírito aponte de nós, nas suas virtudes, do amor, do gozo, da alegria, da fé, da paz, da longanimidade, da temperança, da mansidão. Aí diz que quem está no Espírito não agradará a carne, mas sim a Deus. Que possamos estar tão cheios de Deus, e que ao ponto que as pessoas que estão conosco e que nos escutarem possam sentir Deus através das nossas palavras, das nossas ações, da nossa expressão. Deus está em Cristo, Cristo está em você, Cristo está em mim, Cristo está em nós. Sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus breve voltará.